Questão 106 de Química. O que ela vai dizer? Acertaram essa? Qual estrutura derivada da penicilamina é predominante encontrada na urina? A penicilamina é um medicamento de uso oral utilizado no tratamento de várias doenças. Esse composto é excretado na urina, cujo pH se situa entre 5 e 7. A penicilamina, um pH mais ácido aqui, né? Cuja fórmula estrutural plana está apresentada, pois possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados, tá? Então, processo de ionização, né? Essa é questão pesadíssima de química, tá? Pesadíssima, mas assim, dava para acertar, dependendo aqui um raciocínio, né? Mas é uma questão dificilzinha, tá? Essa aqui. Vamos lá para alguns fundamentos que eu tenho que ter aqui com vocês, tá? Essa questão pergunta: a estrutura derivada da penicilamina é predominante encontrada na urina, tá? A penicilamina aqui é uma questão que envolve aminoácido. O que é um aminoácido, tá? O aminoácido, ele vai ter um grupamento amina mais um ácido carboxílico, tá? Como é que a gente tem uma estrutura de um aminoácido? A gente vai ter um R, tá? Um radical, ligado a um C, né? Aqui ligado a um C, opa, até puxei, né? Ligado a um carbono central, beleza? Ligado ao grupamento amina, tá? Ligado aqui a um carboxílio. Se você não sabe isso aqui, esse aqui é o famoso aminoácido. Essa aqui é a estrutura do aminoácido, né? Então, as ligações que a gente faz são ligações peptídicas que acontecem entre os aminoácidos, tá? Que aí vai formar uma proteína. Isso aqui é um aminoácido. A penicilamina acaba sendo um aminoácido, tá certo? Bom, o que ele vai perguntar? Qual a estrutura derivada da penicilamina é encontrada predominantemente na urina, tá? Dentro desse processo, a questão falou bem assim, ó. A penicilamina, cuja forma estrutural está apresentada, possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados. O que é o processo de ionização, tá? Lembra quando a gente trabalha com HCl? Não é dissociação. Lembra que o HCl, ele pode se romper e formar H+, Cl-? Isso aqui é o processo de ionização. Envolve o conceito ácido. Ionização é a capacidade que você tem de perder aqui H+. Mais uma questão de mais alto nível, tá? Mais uma questão de mais alto nível, tá? Capacidade de você perder H+. Vamos lá. Dentro disso, ele vai perguntar o seguinte: qual estrutura derivada da penicilamina é predominante encontrada na urina? Vamos entender. Ele vai me dar aqui a carboxília. A carboxília é esse grupamento, ele vai me dar um pKa igual a 1,8. O grupamento amina, ele vai me dar um pKa igual a 7,9. Tem aluno que vai ficar bugado, vai falar bem assim: Renato, mas o que é pKa e tudo mais, né? Eu sei que o Ka, tá? O Ka é a constante de acidez. Mas eu quero que você lembre o seguinte: você lembra que o pKa nada mais é do que menos log do Ka, tá? Isso significa que se eu tiver um Ka de 10 elevado a menos 2, eu tenho um pH ácido ou básico? Bom, um Ka de menos 2 significa que eu tenho um pKa igual a 2. Entendeu? E isso aqui é um pH ácido. Tá entendendo? Logo, quando eu digo aqui que eu tenho um pKa igual a 1,8, eu estou dizendo que eu tenho um Ka igual a 10 na menos 1,8, tá? Por isso que é um pH ácido. Se eu estou falando aqui que eu tenho um pKa de 7,9, eu estou dizendo então que eu tenho um pH mais básico, mas isso aqui já bastaria você saber que a amina é uma base. O tiol, a mesma coisa. Tem um pKa ainda mais alto, né? Ele é uma base, ou seja, a basicidade dele é ainda mais alta, 10,5. Só que além disso, quando você estuda a ideia de Ka, o que classifica algo como ácido? Classificar algo como ácido é a capacidade que eu tenho de ionizar. Se eu não consigo liberar H+, eu não posso ser considerado um ácido forte, porque lembre que o ácido forte é aquele que tem maior facilidade de liberar H+, tá? Ka é a constante ácida. Ou seja, quanto menor o meu... pensa o seguinte, né? Quanto maior o meu Ka ou quanto menor o meu pKa, maior a facilidade de eu liberar H+, tá? Maior a facilidade de eu liberar H+. Ou seja, pessoal, o ácido carboxílico, ele é um bom ácido? Sim. Por quê? Porque ele tem maior facilidade de liberar H+. O tiol é um bom ácido? Não, porque ele tem mais dificuldade de liberar H+, tá? Então ele tem dificuldade de desprender ali esse H+. É justamente essa lógica que você deveria ter aqui nessa nossa questão, tá? Agora, olha só o grande ponto, então. Para você entender essa questão, você teria que fazer o seguinte: você teria que escrever ela, né, no primeiro momento, aqui C, ligada a CH3, ligada aqui a H, ligada a COH, ligada aqui a NH2, ligada aqui a um CH3, ligada aqui ao grupo tiol, que é o SH. Substitui o oxigênio por S, vira tiol, né? É um grupo álcool, vira tiol, tá? Beleza, pessoal? Dentro desses grupos, qual que é o primeiro a sofrer ionização? É isso que você tem que saber. Qual que é o primeiro grupo a sofrer ionização? Qual o primeiro grupo a sofrer ionização? O primeiro grupo a sofrer uma ionização é justamente o
ácido carboxílico. Por quê? Porque ele é o que apresenta o menor pKa. Como ele apresenta o menor pKa, ele é o primeiro a perder. Então, dentro desse processo, o que aconteceria? Ele é o primeiro a sofrer esse processo aqui de perder, ficar negativo, e liberar aqui esse H+. Liberando aqui esse H+, dentro desse processo, olha só um fundamento que você teria que saber. E por isso que essa questão foi considerada difícil. Existe uma propriedade nos aminoácidos de autoprotonação. O que é autoprotonação? Significa que, quando eu perco esse H+, a própria molécula tem uma capacidade de equilíbrio químico de receber o H+ para ela mesma. Ou seja, ao invés de ela liberar esse H+ ali, ela mesma pega o H+, ou seja, esse H+, ela vem para o NH2. Ele se autoprotona. Isso é uma forma de manter o equilíbrio químico ali do aminoácido. Então, o aminoácido, ele vai conseguir fazer esse processo de autoprotonação para manter o equilíbrio dele, tá? Então, para manter o equilíbrio, quando ele quebra esse H+ é capturado pelo NH2. Isso se chama autoprotonação. Conteúdo extremamente específico de saber. Logo, essa molécula, ela se tornaria aqui nada mais do que o NH3, tá? O NH3 ali, tá? O NH3+, aí no caso, né? O NH3+, porque ele recebeu aí esse H+. Dentro disso, a molécula que a gente acharia seria o COH- e o NH3+. Esse seria o primeiro fundamento que você saber, que seria o COH sofrendo o processo de perder o H+, então você teria que excluir aqui, dentro do primeiro momento, tá? Essa molécula, estaria considerando que o tiol vai perder hidrogênio primeiro? Não, tá? Ó, o tiol não, porque o COH está completo. Aqui está considerando que o COH está completo, o tiol vai perder hidrogênio primeiro. O tiol seria o último a perder hidrogênio. Aqui está considerando que ninguém perdeu ali o hidrogênio no primeiro momento, né? Ó, o COH continua aqui, que é o primeiro a perder. Ficaria entre duas, COH- e aqui o NH3+. Esse seria aqui um dos primeiros fundamentos, tá? Dentro disso, o que você teria que pegar aqui dentro dessa questão, né? Você teria que encontrar qual seria o pH mais dentro de 5,7, tá? Qual seria o pH mais dentro de 5,7 dentro do processo de ionização. E aí que entra a dificuldade dessa questão, né? Aí que entra a grande dificuldade dessa questão, você entender o processo de ir perdendo ali H+, tá? O processo ali de ir perdendo H+. Olha só, quando eu tenho essa molécula nesse formato aqui, né, no formato ali da penicilamina, tá? Dentro do primeiro momento ali, tá? Quando tem essa molécula dentro do formato da penicilamina, ela vai estar com pH entre 1,8 e 7,9. Ou seja, quando eu digo que eu tenho uma molécula que pode estar entre o COH-, tá certo? E esse NH3+, eu estaria dizendo que o pH dessa molécula, ela vai estar variando entre 1,8 e, entre 1,8 e 7,9, como se fosse uma escala gráfica, que vai de 0 a 7, ali dentro das nossas escalas. Ele quer que a urina esteja entre o pH 5 e 7. Dentro disso, o que você deveria ter imaginado dentro do primeiro momento, tá? Que quando eu vou lá e sofro o processo de ionização, quando eu tiro aqui esse H+, tá? Quando eu vou tirando ali aquele H+, eu vou aumentando esse pH, ou seja, eu vou fazendo, aumentando esse pH, não, eu vou deixando esse pH cada vez mais ácido, ou seja, esse pH com o ânion assim, ó, com o ânion menos aqui, né, CO-, o pH ele vai estar no meio desse bolo. Quando o tiol sofre o processo ali de perder o H+ dele, ou seja, quando o tiol sofre o processo de perder o H+ dele, eu vou elevando, tá? Ou seja, eu vou aumentando ainda mais o meu pH. Ou seja, ele estaria cada vez mais próximo. Ou seja, quando é o tiol que vai perdendo esse H+, ele vai aumentando ainda mais ali o pH. Então, seria uma questão extremamente difícil do ponto de vista teórico, tá? Seria uma questão aqui que fugiu muito da curva dentro da química, né? Você teria que ficar analisando quem que vai perdendo primeiro ali dentro dos componentes. O mais básico seria, para você analisar, seria você analisar que você tem basicamente o aminoácido e que vai sair o H+ do COOH e ele vai parar no NH3, que é o que ele diz aqui na questão, ó. Carboxílio, sai o H, forma o NH3, que o pH fica no máximo entre 7,9, entre 1,8 e 7,9. Essa aqui seria uma questão que você poderia chutar e não ia mudar tanta diferença na tua vida, né? Aqui seria uma questão onde você teria que saber, dentro de uma análise quase que teórica e de adivinhação, tá? Quase que teórica e de adivinhação, que essa molécula, ela tem um pH que fica entre essa faixa aqui de 5 e 7, que é o pH da urina, né? Entre 5 e 7. Essa molécula aqui, ela teria um pH ainda maior, tá? Ela teria ali ainda um pH ainda maior, né? Porque ela teria aqui, por exemplo, o tiol estaria perdendo hidrogênio. Só que para o tiol perder o hidrogênio dele, perceba que eu tirei o hidrogênio daqui, eu tirei ainda um hidrogênio daqui,
e eu tirei ainda mais um hidrogênio daqui. Ou seja, eu perdi 3 hidrogênios daqui, né? Foi perdido 3 hidrogênios, estou arrancando 3 hidrogênios, né? Mas se a questão pedisse para calcular o pKa, etc., é uma questão muito complexa, entendeu? Porque, tipo assim, vou olhar para essa molécula, vou calcular o pKa dela aqui, vou calcular o pH, olhando para cá, teria que olhar aqui para cada uma dessas moléculas e ficar calculando o pH. Ou seja, vendo quem que vai perder? É toda uma reação de perder H+. Eu teria que, dessa molécula, perder um H+. Quando ela perde um H+, ela vira NH3+. Aí depois, teria que perder o H+ do NH3, que é o segundo a perder. Porque na fila de prioridade, esse perde primeiro, esse perde por segundo e esse perde por terceiro. Aí dessa molécula, eu formaria de novo o NH2. E aí depois eu teria uma molécula intermediária, tá? Eu teria uma molécula onde eu tenho o COH-, o NH2, e aí eu perderia o SH aqui do tiol. Aí eu formaria a última molécula, que é o último processo, onde eu perco todo, ionização completa. Essa molécula aqui, ela é a ionização completa, onde perdi todos os H+. Perdi o primeiro, autoprotonou, perdi o segundo H+, agora, e agora perdi o terceiro H+. Tá? Questão extremamente específica, mas que não muda nada no teu conhecimento, porque não cai equilíbrio químico assim muito na prova do Enem. Você vê aí o quanto o Enem 2022 foi fora da curva, né? Você vê o quanto o Enem 2022 foi fora da curva. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.